no seu processo? Como que você reage? Enquanto Deus está exaltando uns e você continua no seu processo. Como que você reage? Enquanto Deus está trabalhando na vida de uns e você está esperando. Como que é o teu comportamento enquanto o seu processo está parado e o do outro sai com uma canetada só e você continua na fila de espera? Como que você reage? Será que nós reagimos como o filho mais velho do irmão ali do filho pródigo, que endurecemos o nosso coração quando o milagre do outro do nada, aparentemente, parece que acontece e o seu não chega? Você é capaz de celebrar as vitórias ao seu redor? Você é capaz de celebrar as vitórias do seu irmão ao seu lado, quando você ainda espera? Porque muitas das vezes a gente está tão sofrido, a gente está tão machucado pelas nossas próprias dificuldades, pelos nossos problemas, que a gente não consegue celebrar com o outro, a gente não consegue se alegrar com o outro, a gente não consegue sorrir com o outro, e parece que a gente não consegue celebrar. Sabe quem leva Jesus para casa? Sabe quem leva o milagre dele para casa? Quem aprende a celebrar a vitória do outro no meio do seu processo, no meio da sua dor. Ainda que o seu processo esteja parado, ainda que pareça que tudo está dando errado, ainda que você não veja nada se movendo, o milagre dele, o de Jairo, estava paralisado. Jesus interrompeu, parece, o milagre dele para curar uma outra mulher. Aí você olha e fala assim: nossa, mas estava na minha vez. A pessoa chegou há tão pouco tempo a Jesus e já está nesse lugar, e eu estou aqui parado. Começa a celebrar o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Começa a celebrar o que Deus está fazendo na vida das pessoas ao seu redor. Começa a celebrar, porque o que você celebra, você atrai. O que você celebra, você atrai. O que você murmura, você repete. O que você murmura, você repete. Celebração, atração. Murmuração, rejeição. Na medida que nós começamos a celebrar, eu começo a atrair o que está sendo celebrado. E também na medida que eu começo a murmurar, eu começo a rejeitar, eu começo a afastar pelo que eu estou murmurando. Você já viu gente que reclama da igreja? Ele só afasta cada dia mais. Você já viu gente que reclama demais disso ou daquilo? Ele vai só se afastando. O reino de Deus, irmãos, é dinâmico. E nós precisamos escolher o que a gente vai ser, o que a nossa boca vai dizer. Nós precisamos escolher como vai ser a nossa fonte, doce ou amarga. Vai ter fruto ou vai ter espinho? Vai ter bênção ou vai ter maldição? Jesus está me ensinando nesse texto que eu preciso celebrar o que está ao meu redor. Eu preciso começar a celebrar o que Deus está fazendo, ainda que o meu processo esteja parado. Eu vi o Luciano Subirá contando que estava com uma dor na perna, dor na coluna. Vi ele pregando dizendo isso, que estava, que parece, na Bahia. Chegou no culto, e ele orando, ele sentiu que tinha uma unção liberada de cura ali naquela noite. E ele pensou: hoje vai ser a minha vez. E ele falou que começou a ministrar e orando. Ele orava e as pessoas eram curadas.
ministério é. Muitas das vezes você vai sangrar para que outros possam sorrir. Mas enquanto isso você precisa celebrar o que está acontecendo ao seu redor. Celebre o que Deus está fazendo. Ainda que o seu processo esteja parado, comece a celebrar o que Deus está fazendo na igreja. Ainda que você não veja fazendo nada na sua vida, comece a celebrar o que Deus está fazendo. E você começa a se aproximar cada dia de Jesus, o milagre da sua casa. Comece a celebrar. Ainda que a sua cura não tenha chegado, sorria, se alegre com os irmãos que estão sendo curados. Cante louvores com os irmãos que estão sendo curados. Ainda que a prosperidade não chegou para você, celebre, hoje ela já está jorrando. Cante louvores. Ainda que a sua vitória não tenha chegado, celebre com quem está cantando o hino da vitória. Cante louvores com ele, porque esse tipo de gente leva um milagre para a sua casa. Esse tipo de gente atrai Jesus para a sua casa. Se os milagres de Jesus estão acontecendo na vida dos outros ao seu redor, cante louvores. Se milagres de Jesus estão acontecendo ao seu redor na vida dos outros, cante louvores. Se milagres de Jesus estão acontecendo perto de você, na vida dos outros, alimente a sua esperança. Se chegou na vida dele, vai chegar na minha também, em nome de Jesus. Se chegou na vida dele, vai chegar também na minha, em nome de Jesus. Se os milagres estão acontecendo ao seu redor e ainda não chegou até você, use isso para fortalecer a sua mente. Use isso para fortalecer a sua mente. Não, Deus ainda está fazendo conforme a vontade dele. Não, Deus não está demorando, Deus está caprichando para mim, eu sei. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Se seu marido ainda não é crente, celebre com aquelas que têm um marido crente. Se a sua casa não serve ao Senhor, celebre com aqueles que Deus tem salvado as suas famílias. A humildade, irmãos, a gratidão são chaves fundamentais para uma vida cristã de sucesso. E ele começa a andar. Ele cura uma mulher. E quando ele cura a mulher, no verso 49, diz assim: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta, ou a sua filha já morreu. Ele foi até Jesus, ele se prostrou. E quando Jesus começa a andar, ele está crendo que Jesus vai chegar na sua casa, que Jesus vai curar a sua filha, que Jesus vai restaurar a saúde dela. Só que no meio do caminho chega essa notícia: a sua filha está morta. Só que uma coisa eu preciso ter em mente: muitas das vezes as coisas vão de mal a pior. Muitas das vezes o que estava ruim fica pior. Mas com Jesus no barco, a vitória é certa no nome dele. Eu preciso ter isso na minha vida. Porque assim, quando a gente caminha de fé, quando você dá braços de fé, muitas das vezes a realidade vem bater em você. Você dá um passo de fé e diz assim: eu vou largar essa vida que eu estou vivendo. Vem os contra-ataques, a realidade da vida. O diabo usa os seus ardis para bater na gente. Lança setas sobre a gente. Você dá um passo de fé e viu os levantes do maligno. Mas eu queria te dizer em nome de Jesus: quando essa realidade, quando o diabo quiser te mostrar uma realidade, e essa realidade chocar com a sua promessa, com o que Deus tem para você, agarre a promessa que Deus tem para você. Abrace a promessa que Deus tem para você. Cuide melhor da promessa que Deus tem para você. Agarre a sua promessa naquela hora, naquele momento.
Eu imagino que as pernas de Jairo tremeram. A sua filha está morta, que notícia terrível. A morte de um filho. Mas no versículo 50, Jesus diz para ele assim: não tenha medo. Jesus diz para ele: não tenha medo. Jesus diz para ele assim: continua acreditando. Aleluia. Não tenha medo, continua acreditando. Olha uma pessoa que está ao seu lado, pega no braço dela e diga assim: não tenha medo, continua acreditando. Continua acreditando. Não tenha medo, não temas. E o Espírito Santo está aqui essa noite. Usou essa pessoa para dizer para você, e ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. Continua acreditando. A palavra de Deus diz que passa céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. As nossas promessas ganham vidas quando elas são declaradas. As nossas promessas ganham vidas quando elas são declaradas. Então comece a declarar com a sua boca. Comece a declarar com a sua boca que a sua casa é um lugar de bênção. Comece a declarar com a sua boca que o seu emprego é um lugar de bênção. Comece a declarar com a sua boca que essa cidade é um lugar de bênção. Comece a declarar. Não permita que a sua boca murmure. Não permita que a sua boca murmure. Não permita ser um reclamão. Não permita ser um chorão. Celebre sempre. Profetize sempre sobre a sua história. Declare sempre palavras de bênção sobre a sua vida. Aleluia. Quando a realidade vier dura, querer bater em você, lembre-se das promessas do Senhor para a sua vida. E comece a declarar, verbalizar essas promessas. Comece a declarar as promessas do Senhor. Nós, irmãos, não temos um amuleto mágico. Nós não temos simpatia. Nós não temos um patuá. Nós não temos uma imagem sagrada. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para mim e para você: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Continua acreditando. Não temas. Não temas. Crê somente. Não temas que Deus é contigo. Não temas que você vai libertar esse povo. Não temas o varão doloroso. E debaixo dessa palavra eles continuam caminhando. Eles seguem até entrar dentro de casa. Eles seguem até chegar naquela casa. Eles caminham até entrar naquela casa. E quando Jesus, ele abre a porta daquela casa, ele olha tudo ali. Ele diz assim: a menina não está morta, ela dorme. A menina não está morta, ela dorme. A menina não está morta, ela dorme. O que Jesus fez ali? Ele minimizou o problema. Tem pessoas que gostam de maximizar o problema. Tem pessoas que gostam de fazer tempestade no copo d'água. Começa o conflito e fala: a terceira guerra mundial, agora fecha tudo. Ei, Jesus minimizou o problema. Ele falou: ela não está morta, ela está dormindo, eu vou cortar ela. Jesus, ele não negou a realidade. Jesus, ele não negou o que estava acontecendo. Mas as palavras de Jesus, com as palavras de Jesus, o problema diminuiu. Eu queria que você repetisse assim comigo: com as palavras de Jesus, o problema diminuiu. Queria te fazer uma pergunta. Quando você fala, o problema aumenta ou diminui? Quando você fala, o problema aumenta ou diminui?
Quando você abre a sua boca, o problema cresce ou diminui? Quando você senta com a sua família para conversar, o problema cresce ou diminui? Quando você senta com o seu marido, com a sua esposa para conversar, o problema cresce ou diminui? Quando você vai acertar alguma coisa do seu filho, o problema cresce ou diminui? Eu não estou falando de negar a realidade. Eu estou falando sobre o ambiente. Quando você começa a falar as suas palavras, o ambiente fica mais leve, mais suave. Quando você fala, o ambiente fica mais leve, mais suave. Tem gente que é igual o velório, onde ele chega, as portas fecham. Porque se ele começar a falar, é uma coisa de um túmulo aberto. Tem gente que tem a capacidade de pesar o ambiente. Tem pessoas que têm essa capacidade de piorar a situação, de aumentar o problema. E tem gente que é igual Jesus, que tem a graça. O problema do ambiente fica mais leve, mais suave. Quem é você? Quem é você? Jesus suavizou o ambiente. Eu vou acordar, menino. Davi fez isso. O gigante estava afrontando o povo de Deus. Ele falou: é esse homem aí. É esse aí. Ele cai agora, daqui a pouquinho está na terra. Sabe por quê? Eu lutei com o leão, com o urso. É do tamanho dele, eu matei. Olha para você ver o tamanho da peça desse homem. Eu não erro uma pedrada. Em nome de Jesus o Nazareno. Vou dar-lhe uma pedrada e Deus vai jogando no chão. Tem pessoas que têm essa capacidade de suavizar o problema, amenizar as coisas. Jesus, no meio da tempestade, o vento soprando, o barco balançando, o pau está quebrando ali de um lado e do outro. Jesus acorda e fala: o que está acontecendo aqui? Ei, calma aí, velho. Tempestade, fica quieto, está tudo tranquilo, tudo em paz. Fica calmo. Nós não podemos colocar mais lenha na fogueira. Nós não podemos ser daqueles que jogamos gasolina. Nós não podemos ser daqueles que jogamos gasolina. Nós temos que carregar a água. A água que sacia a sede. Nós temos que suavizar as coisas. Nós precisamos pedir a Jesus que nos ajude a quietar as coisas. Que Jesus me batize e te batize num espírito de mansidão. De mansidão, de serenidade. Que Deus nos dê essa capacidade de aquietar o ambiente. Você entra num ambiente que tem um fundo musical como esse, você fica mais leve. Mas se tiver uma música alta demais, você fica nervoso. Que Deus nos dê essa graça de aquietar as coisas. Jesus entra e aquieta aquela casa. Jesus entra e acalma aquela casa. Que Deus nos dê graça no falar. Que as nossas conversas suavizem o ambiente. Que as músicas que nós ouvimos possam trazer suavidade no ambiente. Que as nossas mensagens elas possam suavizar os ouvidos que ouvem. Que você possa criar um ambiente de milagre. Que você possa ser alguém que suaviza as coisas. Porque tem muita gente oprimida. Tem muita gente deprimida. Tem muita gente tensa, rancorosa. Tem muita gente sofrendo. E aquela casa que viu o milagre, ela soube quem? Para quem abre a porta e para quem fecha a porta. Deixa eu te perguntar, para quem você tem um programa que diz para quem você tira o chapéu. Eu queria perguntar: para quem você abre a porta e
e para quem você fecha a porta. Para quem você abre a porta e para quem você fecha a porta. Jesus entrou na casa e a pomba ficou do lado de fora. Jesus entrou na casa e a pomba ficou do lado de fora. Repita-se comigo: unidos com Jesus. O texto diz que entrou o pai e a mãe da menina. Isso diz de família. Uma família unida com Jesus. Aí o texto vai dizer que entrou também os discípulos. Que entram os discípulos unidos com Jesus e a igreja. Os discípulos representam. Tinha uma unidade entre Deus, a igreja, a família. Eles se unem ali. Eles se unem naquele ambiente. Porque nesses ambientes onde tem Deus, família, igreja, acontecem milagres extraordinários. Deus não está preso à família, Deus não está preso à igreja. Deus faz onde quer e com quem quer. A pessoa pode dizer assim: eu tenho amigos que são melhores que os da minha família. Os meus amigos são os melhores que os da igreja. Quero até te dizer, pode até ser a sua experiência. Pode até ser a sua experiência. Tem mais de 25 anos que eu vou na igreja. O meu pai começou a me levar para a igreja. Eu nunca vi um lugar para ter tanto milagre do que quando família e igreja estão unidas, caminhando juntos com Jesus. Eu nunca vi uma prosperidade, uma paz tão serena, uma paz perene que dura, do que quando família e igreja estão caminhando juntos. Você pode ter uma experiência. Você pode ter tido essa experiência. Mas eu queria te afirmar que família e igreja, quando estão unidos a Jesus, não há nada melhor que num longo tempo você vê bênçãos extraordinárias. É porque você quer julgar as coisas neste momento. Espera a longo prazo. Espera a longo prazo. Jesus toma, pega a menina, levanta pela mão, ela fica de pé. Aí ele diz algo tremendo, ele diz assim: dá a ela o de comer. Dê a ela o de comer. Jesus faz um milagre, agora quem sustenta é você, tá? Ele levantou a menina, agora quem vai sustentar os pais. Ele abre a porta do emprego. Agora tenha uma boa conduta. Tenha uma boa conduta para que você possa permanecer no emprego. Deus abre a porta do emprego. Agora cuide do seu emprego. Ele te dá uma empresa, cuide dela. Ele te deu um ministério, cuida dele. Quem aqui já viu o ministério acabar, levante a mão. Eu já vi. O ministério da pessoa ser interrompida, acabar. Quem aqui já viu a empresa fechar, levante a mão. Isso acontece. Cuide do que Deus tem te dado. Casamento, a mãe está falando. Pessoa ser desempregada, ser mandada embora. Tem que cuidar. Você chegou aqui todo preso, todo oprimido, por vícios. Deus libertou a sua vida. Deus mudou a sua história. Agora cuide da sua vida. Cuide dos ambientes que você vive. A menina se levantou. Ele disse para os pais: agora vocês trabalhem, dê a ela o que comer. Mostre para ela, cuide dela, nutra ela, ajude ela. Que você possa nutrir o milagre que Deus está te dando, que é o milagre da vida. Sustente o que Deus te deu com uma boa palavra. Sustente
Sustente que Deus te deu com alegria e celebração. Sustente que Deus te deu com a fé inabalável. E não deixe se perder no meio do orgulho. Não deixe se perder no meio do orgulho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos levar Jesus para a nossa casa. E se Jesus estiver na nossa casa, tudo é mudado. Tudo é restaurado. Queria te convidar a se levantar num passo de fé, determinado a levar Jesus para a sua casa. Queria orar com você. Queria clamar a Deus com você nessa noite. Pedir ao Senhor que visite a sua vida. Senhor, eu quero clamar ao Senhor neste momento, Pai. Oh Deus, misericórdia. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ah, Espírito de Deus, eu quero pedir ao Senhor em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a nutrir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Deus, o Senhor possa nos ajudar a sustentar o milagre que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Deus, eu quero pedir ao Senhor em nome de teu Filho amado Jesus. Visita a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher. Visita, Senhor, neste momento. Visita, Senhor, neste momento. Entra em casas aqui neste momento, Senhor. Deus, entra em lares aqui neste momento, Pai. Que o Senhor possa operar. O Senhor possa fazer um extraordinário. Deus, eu quero recorrer à tua palavra. E que o Senhor faça na nossa casa, o que o Senhor fez na casa de Jairo. Cura, Senhor, o que está doente. Ressuscita o que está morto, Senhor. Ressuscita, Senhor, o que está morto. Deus, eu quero pedir ao Senhor em nome de teu Filho amado Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos parecidos com o Senhor e minimizarmos os problemas. Em o nome de Jesus, Pai. Opera milagres extraordinários na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor pelo neto da nossa irmã Preto Lucas. Abençoa aquela vida que está internada, aquelas dores. Deus, o Senhor possa fazer grandemente na vida dele. O Senhor possa curar e restaurar para a glória do Senhor. Nós profetizamos a cura do Senhor sobre aquela vida. Em o nome de Jesus, amém. E amém, Pai. Também quero clamar ao Senhor pela nossa cidade, essa semana de festa. Deus, o Senhor possa ajudar, que passe tudo em paz. Guarda, Senhor, a nossa cidade. Guarda, Senhor, essa terra. Abençoa essa terra. E que nós possamos ver conversões de almas, transformações nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Minimize os problemas da sua casa. Que as suas palavras possam trazer suavidade, doçura, paz, cura, libertação. Em nome de Jesus. Terça-feira, culto de louvor, adoração ao Senhor. Quinta-feira também, culto de adoração ao Senhor. Domingo de manhã, escola bíblica. E à noite, escola. À noite, culto. E de manhã, escola bíblica. Tá? Culto de homens. Amanhã lá em Araras, em nome de Jesus. Amém. Tem cantinho aí fora do grande amor de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a minha e a sua vida hoje e sempre. A paz do Senhor. Deus abençoe.
Rapaz, como é que encerra esse trem aqui? Como é que encerra esse trem que eu não sei?
Mas eu não sei. Como é que te extrava ele? Tenta aí. Fiquei com medo de encerrar e. Não acho que tem ninguém conectado, mas. Aí tem opção de encerrar, não sei se tem salvar. Mas o Instagram também não é uma coisa que a gente